Olá, quinto ano! Estamos aqui para aulas de português, página 20. E o que temos hoje? Temos alguns conteúdos muito interessantes nessa página. Vejamos. Primeira pergunta que nós temos aqui é a pergunta 20 e ela nos diz: releia o trecho em que o autor começa a apresentar fatos históricos. Cerca de 400 anos atrás, para uma mensagem sair de um lugar e chegar a outro. Letra A. Sublinhe a expressão utilizada para indicar tempo. Nós já comentamos sobre a questão de tempo e a gente sabe que há muitas palavras que podem indicar tempo. Pode ser dia, noite, tarde, ano, mês, século. Então, tem muitas palavras que vão indicar anos. Mas nessa frase, qual é a expressão que indica tempo? Sublinhe, por gentileza. Sabe o que queremos aqui comentar? É o seguinte: essa expressão que indica tempo, ela tem a ver com advérbio. E o que é um advérbio? É a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Nunca modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Então, se nós observarmos a frase, qual era a ação? Era de que as mensagens, pudessem chegar a outro lugar. Para isso, alguém teria que levar. Então, a expressão que reforça essa ação, qual foi? Qual foi a expressão de tempo que indica essa ação, que está modificando a circunstância da ação? E sabe o que mais? Existem muitos advérbios e eles têm classificações. Vamos ver alguns? Olha só, existem advérbios de lugar. São palavras que nós usamos para indicar algum espaço em que algo está. Por exemplo, aqui, ali, longe, perto, abaixo, acima, à direita. Quando você quer direcionar alguém para pegar algo que você deseja, você vai dizer para ela algumas indicações tipo essas. Tempo, olha só. Aqui já tem mais expressões além do que acabei de comentar sobre tempo. Um advérbio de tempo pode ser a palavra hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite. Então, todas essas palavras vão indicar tempo em um texto, em uma frase, em uma oração. Vocês lembram que uma frase também é considerada uma oração? E que tem parágrafos que eles têm mais de uma oração, quer dizer, mais de uma frase, até se completar a mensagem que você quer ser transmitida. Nós temos também aqui a afirmação, sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente. Então, são palavras que usamos para confirmar alguma coisa. Intensidade tem a ver com quantidade. Quando é que um advérbio intensifica um verbo, ele modifica um verbo? Se eu perguntar para você, você gosta de chocolate? Alguns podem dizer, eu gosto. Outros vão dizer, eu gosto muito. Então, esse muito será o advérbio que está modificando o verbo. Está dando uma intensidade de quanto você gosta de chocolate, por exemplo. O modo é a forma como a pessoa vai se conduzir. Então, tem pessoas que andam calmamente. Tem pessoas que andam às pressas. Esse é um modo. Então, aqui você tem outros nomes que representam modo. Calmamente, humildemente, bem, mal, do tipo. Não é só a ver com andar, é como você se sente. Eu posso te perguntar como você está hoje. Você poderá me dizer, estou bem. Ou poderá dizer assim, estou mal, não estou me sentindo bem. Então, são expressões que vão indicar o modo de alguma circunstância. Negação, a palavra própria diz negar, é dizer não. Então, não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. Então, são formas que a gente utiliza palavras para dizer não para alguma situação.
E dúvida é quando eu não tenho a certeza, por isso que é dúvida. Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, do tipo, você me perguntar, professora, amanhã a senhora vai estar na nossa aula? Eu posso dizer assim, provavelmente. É uma forma de dizer assim, não tenho certeza, certo? Então, esses são advérbios, são palavras que vão dar modificação, né? Vai dar sentido às circunstâncias em que nós estamos expressando. Tudo bem? Vamos ao próximo. Então, qual é mesmo a expressão aí que indica tempo? É uma expressão, não é uma palavra isolada, é uma expressão. Sublime. Na letra B, você tem que reescrever esse trecho, substituindo essa expressão por uma que tenha o mesmo sentido. Ok? Vamos para o próximo. Questão 37, ele nos diz: leia os trechos a seguir e responda ao que se pede. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mensageiro podia entregar todos os bilhetes. Observe que na letra A diz a palavra em destaque. Quem está em destaque? Pois. Então, essa palavra em destaque, ela foi usada para indicar o tempo? Para indicar uma adição? O que é adicionar? É juntar. Foi para juntar alguma coisa? Foi para mostrar a sua oposição, a sua ideia contrária? Ou foi para uma explicação? E agora vem o que eu preciso falar-lhes. Pois faz parte de uma outra classe gramatical muito interessante. Ela é chamada de conjunção. E as conjunções são pequenas palavras que vai nos fazer compreender o sentido de determinadas orações, determinadas frases. As conjunções, elas são usadas para fazer essa conexão. Elas podem ser, vamos só ampliar aqui para a gente ler melhor, né? Copulativas, que é para dizer que para indicação, e, também, nem, que. Você pode dizer assim, eu gosto de pipoca e sorvete. Esse e, ele vai fazer essa adição das coisas que você gosta. Mas tem também as conjunções adversativas, que é quando você quer mostrar uma oposição. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, são conjunções que você usa quando você quer se expressar sendo a oposição de uma outra situação, se posicionando contra algo. Então, você dará uma oposição. Temos também aí as que indicam alternativas. Ou vai para a escola ou vai trabalhar. Ficar dormindo não ficará. Ou alternativa. Temos também as conclusivas. A própria palavra já nos diz, né? Conclusão, finalização, logo, pois, portanto. E temos também as explicativas, que ligam duas orações, né? E estarão ali dando a sua explicação. Pois, que, porquanto, porque. A pergunta é, na frase lá que nós lemos, onde nos diz, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. Observe que o pois apareceu em duas subclasses. Vamos só trazer aqui, para o efeito aparecer, ó. O pois apareceu nas conjunções conclusivas e também apareceu nas explicativas. Na frase, qual é o sentido dessa conjunção? É uma explicação ou uma conclusão? Tome sua decisão, responda a sua pergunta. Mas nós ainda temos agora uma outra situação para ler e nos diz, só que, apesar desses dois grandes avanços na forma como as informações podiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte.
para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal. Qual é a expressão que está em destaque? Só que, só que. Elas estão juntas aí. E o que, ele vai aparecer também aqui em duas situações. Olha só, o que aparece para demonstrar oposição e o que aparece para explicação. Leia de novo a informação. Só que, apesar dos grandes avanços na forma como as informações podiam ser compartilhadas, as mensagens ainda dependiam da velocidade dos meios de transporte para chegar ao seu destinatário, fosse uma pessoa ou um jornal. Esse que aí, só que, ele foi usado para quê? Para demonstrar tempo? Para explicar? Para demonstrar oposição ou para demonstrar a causa? Tome sua decisão e responda. Agora nós temos uma outra situação para desenvolvermos. Vamos só tirar esse daqui. Vamos aqui de novo. Ok? E o que é que nós temos agora aqui? Nós temos uma informação sobre os sinais de pontuação. E diz: os sinais de pontuação, além de organizar palavras, expressões e falas, também ajudam a dar sentido ao texto como um todo. E eu quero destacar aqui uma palavra muito usada por nós. Deixa eu só voltar aqui e sair alguns efeitos. Que palavra nós usamos muito? Vejamos. Aqui. Você usa muito o de? Você consegue falar tipo, eu gosto pipoca, eu gosto mamão, eu gosto laranja, eu gosto banana? É dessa forma que você fala? Certamente não. Então, percebemos que usamos frequentemente essa palavrinha básica aí, de. E de também faz parte de uma outra classe gramatical, que serve para fazer também essas ligações entre vocábulos. E que classe é essa? Olha só. São as preposições. E preposição, esse nome é dado à palavra que liga dois termos, subordinado o primeiro ao segundo, e estabelece uma relação de sentido entre eles. É tanto que se nós lermos essa informação tirando o de, você vai perceber que perderemos a compreensão dessa informação. E as preposições têm algumas mais usadas. Entre elas temos essa daqui. Deixa eu só removê-la. Não vai dar certo. Deu errado. Consegue dizer do que você gosta sem usar de? Perceba o quanto nós a utilizamos e ela faz parte de uma classe que liga termos, que une palavras, que nos faz dar sentido, perceber o sentido do que queremos informar. Essa classe chama-se preposição. E o conceito nos dá-se o nome de preposição à palavra que liga dois termos, subordinando o primeiro ao segundo e estabelece uma relação de sentido entre eles. E existem algumas preposições que são muito utilizadas. Vou mostrar para vocês algumas delas. Olha só, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre. Então, todas as vezes que nós usamos essas palavras, nós estamos usando preposições. Quando eu era criança, da idade de vocês, eu aprendi no colégio, eu acabava do tipo fazendo música, e eu só memorizei algumas naquela época, e eu dizia em, entre, para, por, com, contra, de, desde. E aquilo ficou na minha memória até hoje. Essas preposições. Espero que você também
passe a percebê-las quando você fala, quando você escreve, tudo bem? Vamos à próxima questão. Nós temos agora a questão 38 e temos aí a letra A. Mas qual é o comando da questão 38? O comando é que vocês precisam voltar no texto, lá sobre o muito antes do celular, o texto sobre comunicação, e você vai tirar dele alguns trechos, algumas partes. Só que tem que ter a pontuação indicada. Nesse caso, para a letra A indicação é que tenha reticências, indicando continuidade. Então, você volta lá na página 14 e localiza lá qual é o trecho em que foi usado as reticências com a ideia, né, de continuidade. Vamos à página seguinte, já estamos quase finalizando. Vai seguir agora aqui as regras da atividade. Agora ele quer que você registre um trecho do texto que tem a expressão de tempo, em que a vírgula aparece. Você vai localizar e vai registrar. Depois você tem o ponto final para encerrar uma ideia. Então, qualquer informação que foi concluída com o ponto, mas não é uma palavra isolada, informação são várias palavras dando um sentido, trazendo uma informação. Então, qualquer parte lá que tem uma informação completa que foi concluída com um ponto final, você pode registrar nessas linhas abaixo. Para a questão 39, nós temos aí um pequeno texto, que inclusive ele já tinha sido usado aqui na questão 37, ele também foi usado, uma parte dele, mas vamos ver aqui o que é que nós temos. Bom, vejamos. Uma das maiores invenções humanas, o sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos de todas as mensagens trocadas, pois o mesmo mensageiro podia entregar vários bilhetes. Isso barateou e simplificou bastante o processo de enviar e receber mensagens, que passamos a chamar de cartas. A pergunta é: essas informações que estão em negrito, estão destacadas, que pontuação foi usada para que elas fossem registradas? E na letra A, a pergunta é: esses trechos que foram aí descritos representa a fala de algum personagem? Representa uma explicação ou representa uma pergunta? Responda. Isso é uma explicação? É a fala do personagem ou é uma pergunta? Para a letra B, ele deseja que você diga que sinal é esse, que você escreva, você registre. Registrar é escrever. Então, qual é o sinal que aparece antes dos trechos destacados? Escreva aí na letra B. Agora eu tenho algo a dizer-lhes. Olha só. O travessão, que você escreveu aí na letra B, ele foi usado para quê mesmo? Isso aí está contigo. Mas o que eu tenho aqui para te dizer é que ele poderia também ser substituído por dois sinais. Poderia ser substituído pela vírgula ou poderia ser substituído pelos parênteses. Ambos seriam usados com a mesma função. Tudo bem? Mas na letra C, agora na letra C você precisa pensar mais. A pergunta é: no texto Diálogo de Todo Dia, vocês lembram daquele conflito lá, daquela ligação? O travessão naquele texto, ele foi usado com a mesma finalidade que usaram nesse texto de comunicação aqui? Isso é contigo, você precisa analisar. E a questão 40, você vai pesquisar. Você pode acessar a internet e vai pesquisar, ou pode pegar teus livros mesmo e verificar se tem algum trecho em que o travessão apareça. Só que ele tem que aparecer indicando explicação e não fala de personagem. Repetindo,
para a questão 40, você precisa registrar algum trecho de algum texto em que o travessão foi usado para indicar explicação. E você vai escrever aqui 2 trechos. Se não der para pôr 2 trechos, você colocará um trecho de algum texto. Tudo bem? Até a próxima. Sei que você conseguiu. Deus abençoe você.